Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais do Instituto Edésio Passos. Eu sou o professor Sandro Lunardi. Esse é o programa Mundo do Trabalho em Debate, em parceria com a editora mineira RTM, e temos este projeto com lives às quartas e às sextas, tratando de diversos temas que envolvem o mundo do trabalho, a regulação do trabalho, enfim, todos os aspectos atinentes e que influenciam a construção de normas, as relações coletivas e as teorias acerca do trabalho e das relações de trabalho. Este projeto, na noite de hoje, é denominado Projeto Prosa com o Autor. Teremos o nosso convidado, o Dr. Kleber Lúcio de Almeida. Dr. Kleber Lúcio de Almeida terá como tema Direitos Humanos do Trabalho. Eu quero agradecer de pronto o editor da RTM, o nosso querido Mário, pela oportunidade de conversar com todos os autores, com todos aqueles que, de alguma forma, já contribuíram com todo o conhecimento científico sedimentado ao longo de anos, ao longo de livros, de artigos, de revistas que tem na editora rtm.com.br o espaço para acesso, aquisição, interação, inclusive com possibilidades concretas de acesso a conteúdos de forma gratuita. Então, portanto, acesse a página da editora RTM para conhecer os diversos livros, de obras e artigos e revistas na área trabalhista e em outras áreas. Mas a RTM vem, ao longo do tempo, se consolidando como uma editora de corte trabalhista. Kleber, eu falo de Curitiba e aqui está um friozinho. Como vai, BH? Boa noite, Kleber. Boa noite a todos e a todas. Belo Horizonte, a temperatura tem oscilado um pouco, mas certamente não no nível, aí que se enfrenta em Curitiba, A temperatura está agradável. Então, novamente, teremos a conexão pão de queijo com café com leite de Curitiba e Belo Horizonte, para aqueles que nos assistem de outros locais. Desculpem. Essa conexão de Curitiba e Belo Horizonte vai oportunizar nós termos uma hora obtendo os conhecimentos do Dr. Kleber Lúcio de Almeida. Já passo a leitura do seu currículo. Dr. Kleber é pós-doutor em Direito pela Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, professor do programa de pós-graduação e da graduação da PUC Minas, também exerce a função de juiz do trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Eu digo que o Dr. Kleber é o representante desta importante e renovada escola mineira de Direito do Trabalho que tanto influenciou e tanto influencia a construção do nosso conhecimento científico. O Dr. Kleber, além de diversas obras publicadas, algumas delas por outras editoras, eu tomo a liberdade de falar da obra Direito Processual do Trabalho pela Ius Pódio, mas gostaríamos de apresentar a última obra publicada pelo Dr. Kleber pela editora RTM, que apresentaremos a capa, que é o Direito Material e Processual do Trabalho na perspectiva da reforma trabalhista. O Dr. Kleber e a doutora Vânia Guimarães Rabelo de Almeida são os coautores deste livro que ilustra bem, descreve, reflete todos os aspectos atinentes à reforma trabalhista e suas eventuais convergências ou não com o sistema protetivo regulatório brasileiro e, por que não, o internacional, que será objeto dessa nossa prosa. O projeto Prosa com o Autor, como disse, trata de um diálogo com os autores da editora RTM. Dr. Kleber, nessa data, ontem, hoje e amanhã,
nós estamos convivendo com um acontecimento importantíssimo e que foi pouquíssimo divulgado. Eu queria que a Luísa colocasse já na nossa página, a cúpula mundial que reflete o Covid-19 e o mundo do trabalho. Eu até peço licença, doutor Kleber, para colocar esse documento, que é a nota conceitual, a nota técnica, que orienta os debates dessa cúpula mundial, que está reunindo mais de 50 presidentes de países de todo o planeta Terra, e que tem por objetivo essencial entender, compreender e tentar prognosticar o futuro do trabalho após a pandemia, ou refletir sobre o mundo do trabalho durante a pandemia. É um belo documento que aponta para alguns pilares importantes, como o estímulo à economia e ao emprego, o apoio às pequenas empresas e os investimentos nos empregos, a proteção dos locais de trabalho e, evidentemente, o incessável e inabalável, deixa aí mesmo, Luísa, inabalável recurso ao diálogo social para o encontro de soluções. É evidente que esse documento está em espanhol, as 3 línguas oficiais da OIT, o francês, o inglês e o espanhol, mas que facilita o acesso e a leitura. Temos nessa noite um tema que dialoga, evidentemente, com muito de todo o estuário normativo produzido pela Organização Internacional do Trabalho. E passo, então, ao nosso primeiro ponto dessa prosa, doutor Kleber. Existe direitos humanos do trabalho? Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer o convite, né, do colega Sandro e da RTM para participar desse bate-papo, que é sempre uma oportunidade de trocar ideias, né, sobre o mundo do trabalho. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Bem, se nós pensarmos no direito do trabalho clássico, como ele vem sendo ensinado nas universidades, né, quando se trata das fontes do direito do trabalho, normalmente o professor, até por uma questão de tempo, ele vai dar notícia das fontes do direito do trabalho, passa pelos tratados de direitos humanos, para que o aluno tenha notícia de que existem esses tratados. Mas se você fizer um diálogo entre o direito interno e o direito internacional dos direitos humanos, você vai constatar que existem várias normas de direito internacional dos direitos humanos de incidência direta na relação entre capital e trabalho, na relação de emprego, no seu aspecto individual e coletivo. Acrescente que a Constituição, no artigo 5º, né, remete expressamente aos tratados sobre direitos humanos. E as convenções da OIT têm, né, o caráter de tratado sobre direitos humanos. Mais do que isso, né, o artigo 4º da Constituição adota o princípio da prevalência dos direitos humanos, né, e nenhuma dessas normas constitucionais, elas limitam o alcance desses direitos humanos. Então, é possível, sim, afirmar a existência de direitos humanos do trabalho. Tanto os direitos humanos do trabalho específicos, né, que são aqueles que se referem diretamente à relação entre capital e trabalho, como os chamados direitos humanos inespecíficos. Eles não dizem respeito diretamente a esta relação, mas nela se inserem normalmente, até porque quando o trabalhador se insere em uma relação de trabalho, ele não abdica da sua condição de ser humano, né? Então, ele tem que ser respeitado nesse ambiente, tanto na condição de trabalhador, como na condição de ser humano. Então, existem, sim, direitos humanos do trabalho, específicos, né, e inespecíficos. Na minha perspectiva, isso não pode ser questionado. Veja, doutor Kleber, eu até, quando o senhor falava dos direitos humanos inespecíficos, eu até me recordava de uma palestra que eu assisti do doutor Oscar Hermida Uriarte, né, já falecido, mas um grande
artífice do direito do trabalho sul-americano, né? E ele tinha um exemplo muito interessante, que ele relatava, não, a ideia não era exatamente dele, mas ele sempre relatava, citava esse outro colega do Uruguai, que eu não vou me recordar o nome, quando ele dizia o seguinte: o trabalhador, quando ingressa na fábrica, não deixa na portaria a sua dignidade, ele segue portador dos seus direitos humanos no local do trabalho. E o que tem se observado por muito tempo é uma certa interdição dos direitos humanos do trabalhador dentro do local de trabalho, né? Então, essa questão é muito relevante, né? Embora sejam irmãs siamesas, os direitos humanos específicos da relação de emprego pelas normas internacionais e as demais normas inespecíficas, mas elas guardam íntima relação e não é possível pensar a organização do trabalho humano sem esse feixe que entrelaça todas as relações de trabalho. Então, eu creio que isso é muito importante na nossa reflexão como premissa para o tema que vamos ingressar. Mas, como ele disse, doutor Kleber, desculpe, eu vou registrar já de pronto, como bom radialista do interior, no caso da capital, e não radialista, mas alguém que está nas redes sociais, a participação da doutora Vânia Guimarães. Seja bem-vinda, doutora Vânia, creio que esteja em Belo Horizonte, o doutor Ronilson Vicense, que é nosso colega advogado, que é de Pato Branco, aqui do sudoeste do Paraná, mandando o seu abraço, o André Passos, que é o presidente do Instituto Edésio Passos, mandando o seu boa noite, a Carla Schneider Bicalho, a Cristiane Araújo, de Belo Horizonte, a Daniela Miranda Duarte, a professora Daniela Dinali, a doutora Ellen Razan, que já foi minha a doutora Ellen Azan, que já foi minha entrevistada nesse programa, a Thaís da Fonseca, o Maurício Ramos, que é o nosso querido consultor aí para comunicação, o Giovanni Soares do Nascimento, que é meu colega de escritório, o Mário Soares, o Lourenço Johan, e pessoas que estão conosco nessa noite. Também o Mário Gomes, o nosso querido Mário, registrando sua presença. Mário, fique tranquilo, eu também estou tossindo e a minha garganta está ruim. Tempo seco, inverno nos deixa difícil. Até vou tomar aqui, enquanto você emenda o teu raciocínio, superada essa questão das premissas, Kleber, como é que você entende que a doutrina jurídico-trabalhista ainda passa por uma fase transicional de incorporação dessa lógica dos direitos humanos, mas especificamente na nossa área de conhecimento? As normas internacionais ainda não fazem parte do arsenal de juízes, dos atores processuais em geral. Eu gostaria de chamar a atenção para isso exatamente, né? Na minha perspectiva, é necessário e urgente incluir os direitos humanos do trabalho no discurso jurídico, especialmente no momento da interpretação e aplicação das normas que compõem o direito do trabalho, né? O debate sobre dignidade humana, né, e o direito do trabalho tem na essência, né, a ideia de promoção e tutela, proteção da dignidade humana, então torna indispensável a inclusão do discurso dos direitos humanos, né, no que diz respeito à interpretação e aplicação das normas jurídicas. Mais do que isso, né, e aqui chamando a atenção para o papel da doutrina, né, é necessária a inclusão dos direitos humanos na crítica doutrinária do direito do trabalho, né. Primeiro porque as normas de direito internacional dos direitos humanos funcionam como verdadeira norma de direito sobre o direito, né? Por quê? Porque essas normas impõem vínculos e limites aos poderes públicos, dentre eles o poder legislativo. Então, são normas, né? É uma espécie de direito sobre direito. Lembrando, inclusive, que essas normas têm um status, né, como regra, de normas supralegais. Então, é necessário trazer à baila esse debate. Eu poderia dar exemplo, né, 2 exemplos na justiça, naquilo que a gente denominou reforma trabalhista, né?
A norma da CLT, que trata sobre a reparação por danos extrapatrimoniais, estabelece que o pedido será examinado apenas à luz do que estabelece a CLT. Né? Vejam bem, ela afasta, pelo menos teoricamente, a incidência nesse compasso das normas de direito internacional de direitos humanos, o que é insustentável na minha perspectiva. Nós temos ainda o artigo 8º, né, da CLT, que quando trata da possibilidade da discussão judicial a respeito do conteúdo dos instrumentos coletivos, estabelece que será examinado exclusivamente, né, ou serão examinados exclusivamente os aspectos formais da negociação coletiva que resultou nesses instrumentos. Na minha perspectiva, aqui é uma espécie de estabelecimento, foi estabelecida uma espécie de jurisdição mínima, limita o acesso à justiça, porque você só pode recorrer ao judiciário para discutir instrumento coletivo com essa base, né, normativa, estabelece uma espécie de jurisprudência passiva, né, os juízes não podem examinar a questão à luz da Constituição, nem dos tratados sobre os direitos humanos, e também, aí, em relação, principalmente, à questão da reparação de danos, uma espécie de hermetismo jurídico, né? O nosso ordenamento jurídico é único e não dialoga com outros ordenamentos jurídicos, né? Como se a Constituição não determinasse isso de forma expressa no artigo 5º, né? E aqui vem à luz, doutor Sandro, um debate muito interessante com o qual nós precisamos começar a lidar, que é o controle de convencionalidade, né, das leis internas. Doutor Kleber, eu acho que tem uma questão importante nesse ponto que você trata, que é o seguinte: quando, em seguida da reforma trabalhista, nós tivemos a oportunidade de reunir vários professores na universidade. Reunimos todos os professores de direito do trabalho, processo de trabalho, mas contamos com a participação da minha querida orientadora, a professora Tatiana, que é professora de Direito Internacional, e também do professor José Antônio Pérez Gediel, que é um grande pensador do direito civil. E ele, ao observar a leitura e a redação, né, fazemos a leitura, refletirmos sobre a redação desse artigo 8º, ele diz, olha, esse artigo 8º está escrito com os olhos no Código Civil de 17, e talvez até antes do Código Civil, essa autonomia total da vontade, sem nenhuma influência no mundo exterior, né? E, sobretudo, num sistema de relações jurídicas que tem princípios que colocam essa vontade sob suspeição na prática, não, Kleber? E pensar a leitura a dicção desse artigo 8º supostamente jogar no lixo parte dos aspectos principiológicos do próprio direito do trabalho, né? Eu até brinco em sala de aula que a CLT, na formatação final que a reforma trabalhista deu, ficou como aquela setentona que fez um lift de várias alterações cosméticas, mas a sua ossatura, o seu sangue, é de uma pessoa de 70 anos. E 70 anos não significa que é velho, antigo, inadequado. Significa que tem história, tem trajetória e consolidação. E a CLT foi se atualizando ao longo do tempo, né? Não é verdadeiro esse argumento de que não, ela está desatualizada, não responde aos tempos. Não é verdade. Ela foi, ao longo do tempo, sendo ajustada de acordo com as novas necessidades, de acordo com as novas reconfigurações jurisprudenciais. Enfim, ela foi respondendo. Ocorre que nós temos uma inversão, né? Nós temos quase um direito que vai se convertendo num direito empresarial do trabalho, que deixa de ser protetivo do trabalhador, que é o ser humano, com uma excessiva preocupação na empresa. Não estou dizendo que o direito do trabalho não seja esse espaço de regulação necessário entre capital e trabalho, mas a gente não pode desmantelar os compromissos internacionais que o próprio Brasil se vinculou ao assinar pactos, tratados internacionais. Era esse comentário que eu achava importante, e já linkar contigo os aspectos da reforma trabalhista, né? Ele altera pontos de natureza processual e de natureza material, que são, inclusive, refletidos no seu livro, na sua obra,
E te pergunto, Kleber, no começo até houve um certo patrulhamento, né? Os juízes não querem, lembra? Os juízes não querem interpretar a reforma trabalhista, ou querem interpretar a partir de um subjetivismo que está inadequado para a segurança jurídica. Isso foi um discurso bem consistente. Logo em seguida, a reforma, no sentido de dar o recado para o juiz: olha, vocês se comportem, que nós estamos aqui observando se vocês vão aplicar essa reforma ou não. Mas, evidentemente, nós temos também, que é um dado para a nossa análise, Kleber, um hiato, uma lacuna na formação dos juristas no que diz respeito ao direito internacional do trabalho, especificamente. Muitas gerações de advogados, de juízes, de procuradores, nos bancos escolares, não entenderam a dimensão e a compreensão da integração das normas internacionais, da relevância delas para o direito do trabalho e a produção normativa extensa da OIT sobre o tema. Por isso que eu te pergunto, é possível o juiz, provocado ou não, fazer algum controle de convencionalidade? Gostaria que você definisse o que é controle de convencionalidade numa demanda trabalhista. Existe um autor, fugiu o nome no momento, ele diz que todos nós estamos condenados à globalização. E o direito do trabalho também está condenado à globalização, né? Já não há mais espaço para um direito nacional que se imponha, desconsiderando, né, você chamou atenção agora, com muita relevância, inclusive os compromissos que o Brasil assumiu perante a comunidade internacional, né, reafirmados, inclusive, constitucionalmente, no artigo 4º, quando fala em prevalência dos direitos humanos, né? Logo, não há como negar a possibilidade, na verdade, para mim, a obrigação do juiz aplicar o direito do trabalho na solução de qualquer conflito decorrente da relação de trabalho, aplicar esse direito do trabalho na sua totalidade, na integralidade das suas fontes. Fontes que são internas, né, fontes que são regionais, né, nós temos normas regionais, né, no sistema interamericano, e nós temos fontes que são internacionais, né? O direito do trabalho não se encerra na CLT, o direito do trabalho não se encerra na CLT e na Constituição. Aliás, a própria Constituição impõe no artigo 5º o diálogo do juiz com as normas de direito internacional, né? Nós precisamos caminhar, né, reler o direito do trabalho nessa riqueza das suas fontes. Então, esse controle de convencionalidade, e aqui entra o papel dos advogados também, né, provocar o juiz para realizar não só o controle de constitucionalidade, né, que aí já é uma tradição, os advogados já estão habituados a esse debate, mas agora ao controle de convencionalidade, porque mais do que nunca, neste momento, é necessário pensar em soluções globais, né? Daí a cúpula que a OIT está realizando, né? A globalização, ela mostrou a sua face trágica nesse momento de pandemia. Então, ela exige uma solução que seja global, né? E é interessante quando se discute tratar os direitos humanos, porque o direito do trabalho está na gênese da própria ideia de direitos humanos. Se você pega a Constituição da OIT, ela já vai dizer expressamente: é necessário estabelecer normas internacionais que disciplinem a relação entre capital e trabalho. Primeiro, para garantir condições mais humanas de trabalho. Aí entra a preocupação com a dignidade humana. Mas também como um aspecto defensivo do próprio capitalismo, né? Que no sentido de evitar, isso consta expressamente na Constituição, a concorrência entre os países, tendo como base, né, o chamado custo
do trabalho humano. E aqui é bem interessante, inclusive, né, uma situação que nós estamos convivendo com ela, né? Um dos princípios básicos do direito do trabalho, né, afirmados, inclusive, pela Constituição da OIT, após a Declaração de Filadélfia, em especial, o trabalho não é mercadoria. Bem, no mundo globalizado, o próprio direito do trabalho corre o risco de ser transformado em moeda de troca para atrair investimentos estrangeiros. Então, vejam bem, o inusitado. Nós afirmamos que o direito do trabalho visa impedir que o trabalho humano seja transformado em mercadoria e corremos o risco de o próprio direito do trabalho ser transformado em uma mercadoria, no que Supiot denominou, né, Supiot e outros doutrinadores denominam, mercado mundial de normas, né? Se a gente pega a fala do atual ministro, né, e não é só dele, outros vão dizer, olha, é preciso atrair investimentos, e atrair investimentos como, né, passa sempre pela cabeça de quem está no poder, reduzindo o custo do trabalho humano. Veja, então nós estamos numa situação em que o direito do trabalho, ele próprio tem que se defender, né, para não ser transformado em mercadoria. E uma das possibilidades é exatamente recorrer ao direito internacional do trabalho, né, que estabelece um patamar, e é um patamar que eu costumo dizer que não é um patamar civilizatório, né, porque civilização ainda vem daquela ideia de colonialismo, né, existem os civilizados e os não civilizados, os bárbaros, né. Na verdade, a OIT não usa, inclusive, essa expressão. Ela fala na sua Constituição em condições de trabalho mais humanas, né? Então, o direito do trabalho é um direito que serve à dignidade humana. Mas o que é o direito do trabalho? O direito do trabalho é um complexo, né? Um pluralismo de fontes, inclusive as fontes de direito internacional do trabalho. E nós precisamos nos habituar a isso, advogados, procuradores, juízes, né? Isso é um dever que nós temos, porque o Estado assumiu esse compromisso. E quando eu falo em Estado, né, o Estado é o poder legislativo, o Estado é o poder executivo, o Estado é o poder judiciário, né? E lembrando que uma das garantias fundamentais da efetividade dos direitos humanos é a advocacia. Né? Nós temos lá na Constituição, a advocacia é indispensável à administração da justiça. Bem, então o advogado tem que estar preparado para esse debate, né? Advogados, juízes, procuradores, todos aqueles que lidam com o direito do trabalho, né? De suma relevância essa perspectiva, que me parece, ela não é nova, né? Desde 1919 já se fala nessa necessidade de respeitar normas internacionais, mas a pandemia acabou chamando a atenção para, olha, peraí, nós não estamos sozinhos no mundo, né? Existem normas de direito internacional que vêm no intuito de exatamente reforçar a promoção e a proteção da dignidade humana. E na reforma isso ficou meio de lado, né? Porque, por exemplo, por que se disse que no julgamento de um pedido de indenização por danos extrapatrimoniais vai respeitar apenas o que diz a CLT? Porque existe uma norma de direito internacional de direitos humanos que garante a reparação integral. Então, ali há um objetivo, né, muito claro de tentar criar o que eu mencionei, né, como uma espécie de jurisprudência passiva. Você tem que aplicar o que está na CLT. Nós estamos voltando àquele positivismo arcaico, né? Não, e mais grave ainda quando se trata de norma coletiva de trabalho prevista em convenção. Aí sim, o judiciário deve aplicar, né, a vontade coletiva, sim, mas a construção da vontade coletiva se dá em quais condições, né? E o próprio Supiot também fala quando ele fala da invenção do coletivo, e que a invenção do coletivo vem na esteira, né, das garantias e das conquistas que a Revolução Francesa foi entronizando, né, portando para dentro da ciência jurídica, dos aspectos regulatórios dos direitos humanos. Agora, isso tudo
No âmbito das relações coletivas, é mais complexo ainda, né? Como investigar se a vontade coletiva esteve viciada ou não? E se, em caso de provocação, por que o Poder Judiciário não pode opinar na resolução de um problema? Você coloca um pressuposto de não intervenção. É evidente que a não intervenção estatal é algo que se quer na sociedade, mas se houver discussão judicial, o judiciário não pode deixar de opinar, não pode deixar de trazer uma solução, e isso funciona em todos os ramos do direito e todas as esferas judiciárias. E por que seria diferente, penso eu, por que seria diferente na Justiça do Trabalho, não te parece, Cleber? É interessante até recorrer ao CPC, né? O CPC diz que cabe ao juiz fazer respeitar a dignidade humana e, para tanto, deverá respeitar tratados, convenções. É interessante, né? O CPC ele é aplicável como fonte supletiva e subsidiária ao direito processual do trabalho, vírgula, desde que não ultrapasse o princípio da intervenção mínima na vontade, né? Mas a vontade não é uma vontade sem limites, né? Claro. A Constituição e os tratados sobre direitos humanos vêm exatamente para isso, para dizer, olha, o homem transcende o Estado, o homem transcende a economia, e nós temos a obrigação de fazer isso. Eu até costumo dizer, isso é uma obrigação nossa e é uma afirmação da nossa própria humanidade. Porque se eu não me enxergo como ser humano, né, dotado de dignidade, de valor, é difícil que eu perceba no outro o ser humano que ele é. Isso, para mim, está na essência do ser humano. Não é uma obrigação técnica, é uma obrigação que todo ser humano tem em relação ao outro. Né? Isso está na essência do ser humano. Se nós perdermos essa essência, nós caímos, né, na situação que pretende o neoliberalismo, que é nos transformar em verdadeiras empresas em concorrência diária que elimina do debate, né, qualquer vinculação ética, qualquer preocupação ética. E os direitos humanos estão aí para nos dizer exatamente o contrário. A ética está na essência do direito do trabalho. Você tocou na palavra-chave. Não existe dilema ético nessa questão. O ser humano, em primeiro lugar. Vou registrar a presença do Emerson Luiz Viana, que é dirigente sindical da cidade de Maringá. Boa noite, Emerson. O José Lima, a Talu Fernandes. Registro, portanto, todas as presenças de todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube, Facebook. Talu Fernandes, nosso mestre, olha aí, os teus seguidores presentes, meu caro Kleber. E nessa noite nós temos o projeto Refletindo o Mundo do Trabalho, na prosa com o autor, com o doutor Kleber Lúcio de Almeida, tratando de um tema muito importante, que ainda deve ser muito debatido, porque pouco compreendido pelos aplicadores do direito e pelos demandantes do direito, que são os advogados, como você bem ressaltou. Não? O juiz também tem um certo limite na medida em que o advogado não invoque, seja para postular, formular suas pretensões, ou até, por que não, defender os interesses jurídicos de uma empresa, você pode invocar as normas internacionais. E isso é muito importante na construção desse patrimônio jurídico nacional que deve ter uma relação mais fluida com as normas internacionais. Eu creio ainda que há uma certa interdição nisso. E também há um problema sério, né, Kleber? Na hora da aplicação da norma, caso invocada, pelos tribunais superiores. A gente tem tido algumas decisões que são controvertidas, se analisadas à luz do que preconiza o Instituto do ponto de vista internacional. Esse também é um tema palpitante e latente na nossa jurisprudência. Eu creio que isso também a gente precisa, nas academias, né, você como eu também é professor, a gente precisa refletir melhor com
com os alunos, até na construção e na formação dos juristas, da compreensão do que quero, do que intenta esse compromisso internacional do Brasil. Não é apenas um tratado, né, mas é um tratado que tem repercussões jurídicas. Sobretudo, eu creio, humildemente, do ponto de vista da teoria que o Brasil adotou, da dúplice incorporação, né, do sistema dualista, né? Quer dizer, a norma internacional é concebida no plano internacional e precisa ser ratificada com a legitimação do parlamento. Isso é muito importante, né? Com a intervenção do executivo e do legislativo. Então, ele agrega um grau de legitimidade que eu creio importante, diferente, por exemplo, vamos admitir aqui, do Uruguai, que tem um sistema monista, no qual a definição da norma internacional num determinado organismo automaticamente incorpora no plano interno. Então, eu acho que esses temas são muito relevantes na formação dos juristas e num momento em que vai chegar o encontro de contas da reforma trabalhista com com as normas internacionais. Isso mais cedo ou mais tarde deve acontecer, não acha, Kleber? Tem algumas questões, né, algumas particularidades da reforma que vão exigir o ir além da própria Constituição. É necessário discutir, né, o que as normas internacionais estabelecem. Esse debate, por exemplo, sobre redução salarial por acordo individual, né, ele não pode se limitar a uma questão da Constituição, né? Nesse aspecto, inclusive, corre-se o risco de se estabelecer no Brasil uma prevalência do judiciário sobre a própria Constituição, né? Prevalece aquilo que o judiciário disse que a Constituição é, e não aquilo que é a Constituição, efetivamente, né? Mas, no campo coletivo, né, se você for as normas da OIT, elas vão dizer que essas decisões em tempo de pandemia têm que ser necessariamente objeto de construção democrática, com participação dos trabalhadores, porque estão sendo as vítimas principais no que se refere à questão da relação entre capital e trabalho, né? Desemprego acentuado, pessoas empregadas, mas sem salário. Isso num quadro que nós não podemos esquecer, né? Que a pandemia veio num ambiente de reforma, né? E em que, por exemplo, muitos trabalhadores intermitentes, e isso já foi apurado pelo Diese, por exemplo, passaram o ano de 2019 praticamente sem receber nada. Muitos deles, que os contratos estavam ativos em dezembro, não trabalharam sequer um dia. Então, você tinha uma situação inusitada, o trabalhador tinha emprego, mas não tinha salário e não tinha direitos, né? E a Constituição e os tratados de direito internacional já vão no sentido contrário, eles proíbem, né, ou eles tentam afastar a ideia de trabalho sem direitos, até porque nós precisamos, né, nos livrar de uma chaga que é a escravidão. E a escravidão pressupõe o quê? Não é a exploração do trabalho humano, né? Ela vai além disso, né? A expropriação do trabalho humano. Porque na exploração você ainda tem uma compensação, né? Do trabalho, você recebe bem ou mal, mas recebe. Né? Em outras situações, né, que é o caso da escravidão, o trabalhador é expropriado da sua força de trabalho e a reforma corre o risco de conduzir nesse sentido. E precisamos muito, nesse momento, lembrar da dignidade humana. Mas é um conceito que diz tudo e não diz nada. Não, ele é muito rico. Por exemplo, nos últimos dias foram suscitados 2 falsos dilemas muito interessantes, né? Uma suposta escolha entre sobrevivência da empresa e sobrevivência do trabalhador. Bem, isso não é cabível num ambiente em que se respeita a dignidade humana. E é falso, inclusive, né? Porque sem trabalhador não há empresa que sobreviva. Aliás, nunca se viu tanto as empresas reclamar a presença dos trabalhadores no seu estabelecimento, né? Nunca se valorizou tanto o trabalho. Um outro falso dilema que foi suscitado é entre liberdade individual e vida humana. Ora, sem vida humana não há liberdade que se sustente.
E isso traz à luz a questão da dignidade humana e traz à luz a questão dos direitos humanos. E aqui um dado muito interessante que nós precisamos enfrentá-lo, né, de peito aberto. Guimarães Rosa diz que viver é perigoso, né, e que a vida exige da gente coragem, né? Nós temos que nos habituar com a ideia que nós também somos trabalhadores. O discurso jurídico, ele tem um vício, né? É como se trabalhador fosse sempre o outro. O advogado não é trabalhador, o professor não é trabalhador, o juiz não é trabalhador, né? E como você nega essa sua condição, é como se você estivesse se livrando do processo de desumanização que está em curso. Há um processo neoliberal de te transformar em empresa, te transformar em capital humano, e se a gente não tomar cuidado, a gente nem percebe a condição de trabalhador. Se eu não consigo perceber minha condição de trabalhador, eu sequer consigo perceber que eu estou sendo explorado. E é grave, né? Nós precisamos dizer, nós, trabalhadores, temos uma dignidade humana que deve ser promovida e respeitada. Nós, advogados trabalhadores, nós, autônomos, e é muito interessante, não se pode ficar naquele dualismo restritivo, trabalho subordinado e trabalho humano, né? O que tem valor social, segundo a Constituição, é o trabalho humano, não é o trabalho humano subordinado. Tudo isso, essas ideias têm que ser trabalhadas, né? Inclusive as retóricas têm que ser enfrentadas. Foi construída uma retórica muito interessante na Guerra Fria, no sentido de que a União Soviética estaria, né, violando o direito à vida e à integridade física. Então, direitos humanos foram reduzidos a essa perspectiva. O que acabou no Brasil, infelizmente, uma outra retórica, né? Direitos humanos são direitos dos manos, é direito de preso. Não, o direito humano é aquilo que me permite estar aqui participando. Porque eu poderia ser cerceado nesse meu direito humano. E nós precisamos perceber que os direitos humanos, eles estão presentes no dia a dia da nossa vida. Eu vou a um supermercado, a pessoa tem que respeitar, proteger a ela mesmo e também a mim, porque, né? E nós precisamos nos acostumar com direitos humanos, não só no diálogo, não só no discurso, mas fazê-los concretos nas nossas relações diárias, inclusive a relação de trabalho. Seja eu advogado, seja eu juiz, seja eu estagiário, né? Eu sou um trabalhador, nós somos trabalhadores, nós somos titulares de dignidade humana, e nós precisamos fazer valer, né, a dignidade, porque eu penso que nós precisamos ultrapassar aquela ideia de eu penso, logo existo, né? Isso está ultrapassado, isso foi usado para controlar, né, para explorar aquele que era considerado diferente. Hoje eu tenho estudado a respeito, né, de uma doutrina africana, né? Eu existo porque nós existimos. Eu me realizo no encontro e através do outro. Nós precisamos retomar isso, sob pena, e aí o Papa Francisco está chamando a atenção para isso, né, com muita veemência, de colocar em risco a própria sobrevivência da humanidade. Nós temos que perceber isso. E para perceber isso, nós temos que ter a coragem de nos afirmar, nós somos trabalhadores, não estamos no mesmo barco, porque as situações são diferentes, né? Nós temos muita desigualdade, mas estamos no mesmo mar revolto, né? E só com o encontro do outro é que nós conseguiremos chegar a um lugar seguro, né? Um lugar que se respeite, antes de tudo, a nossa condição humana. Olha só, Kleber, eu tinha separado uma poesia da poetisa da minha terra que se chama Navegante. Olha só. Anota. Nosso radar está conectado, eu já vou recitá-la. Mas antes disso, eu vou registrar a presença do Fábio Moreira, que também é autor da editora RTM, já foi por mim entrevistado, a Tamara Teixeira, a Louriana Carli, que é de Maringá, registrando
a presença. Os teus alunos aí estão registrando a presença aí, Kleber. A professora Tatiana Friedrich, minha eterna orientadora. Olha, parabéns pela live. Não conhecia o Dr. Kleber, estou muito impressionada pela sua qualidade. A Júlia Santos Teixeira e a Estela. Júlia, excelentes ponderações, professor Kleber, brilhantes. O evento está sendo gravado? Sim, Júlia, está sendo gravado e ficará disponível nas redes do Instituto Edésio Passos, no YouTube e no Facebook. Não, só volta ali, Luísa, eu não terminei de ler, quero registrar. O evento está sendo gravado, sim, ficará registrado no Instituto Edésio Passos, no YouTube e no Facebook. Inclusive, convido o Dr. Kleber, convido a todos que se registrem no Instituto para receber as notificações dos nossos debates, palestras, em várias áreas e segmentos, não só com as minhas lives, também com o professor Paulo Pusca, também com o nosso outro colega, que agora eu esqueci o nome, mas já vou lembrar. Ela diz assim: muitas informações ao mesmo tempo, merece ser visto e revisto, parabéns aos organizadores e debatedores, que nível, top! O querido Tarso Cabral Violinha, que a Luísa me lembrou, como que eu esqueci o nome do Tarso, que organiza lives na área do direito administrativo, da relação do Estado, que também são muito relevantes para a reflexão nesse momento contemporâneo. Kleber, veja, o momento nos colocou no isolamento, confinado nas casas, embora o pensamento circule, né? E a gente conseguiu implementar uma razão comunicativa importante, divulgando conhecimento, refletindo sobre temas relevantes. Mas todos nós temos trabalhado muito no sistema de teletrabalho, de home office, né? E para as mulheres, particularmente, é um momento mais difícil, porque o home office em pandemia significa trabalho triplo, né? Você gerir a casa, as responsabilidades familiares, os filhos em casa, as crianças, uma sociedade que é machista e que acaba sobrando para as mulheres. Eu acho que eu estou aqui com a minha esposa ouvindo aqui, ela cumpriu esse meu depoimento aqui público. E essa péssima educação que tivemos, né, nesse aspecto. Agora, o que se coloca importante é nesses momentos de tristeza, de saudade, ou da falta de sociabilidade através do trabalho, Kleber. Isso tem também exigido de nós todos algumas estratégias para contornar, talvez, a solidão, o isolamento. Claro, você como eu estamos em casa com a família, mas muitas pessoas não têm essa oportunidade, embora estejamos trabalhando muito, a produtividade, eu creio, até tem aumentado nesse período. Mas eu te pergunto, como é que você tem feito aí para também tirar o tema pandemia, o Brasil que vive um cenário tão difícil do ponto de vista do cenário político, econômico, social? Como é que tem sido, Kleber, fora do direito, nas artes, na cultura, o que tem visto, o que tem lido, o que tem ouvido, tem assistido muito seriado, tem ouvido música? Como é que você tem feito nessas horas, Kleber? Difícil fugir do direito, né? Todo dia chega um livro aqui em casa, né? A listinha lá na estante virtual está sempre cheia. Mas eu tento ler também algo fora desse campo, né? Hoje mesmo eu recebi A Peste, né? Um livro antigo, clássico. Esses dias eu fui à biblioteca e separamos todos os romances, né? Aqueles romances que a gente pensa, eu vou ler na velhice, Vitor Hugo, e por aí vai. E ouvir música, né? Alguns filmes, né? Eu nunca fui chegado em séries, né? Mas acabei assistindo umas séries interessantes. Conta uma aí que você assistiu. Para tentar desconstruir, né? Esse espaço que ele, se a gente não tomar cuidado, ele nos leva ao adoecimento, né? Depressão, ansiedade e tudo mais, né? Mas eu assisti, tem uma série muito interessante que eu sugiro que assistam, bem simples, mas muito gostosa de ver, exatamente para fugir um pouco dessa pressão. Anne,
Ela, Anne com E, bem interessante, é inglesa, né? Muito interessante. Minha esposa, ela está ouvindo aqui, ela assistiu. Você assistiu Anne, não? Não? Não foi Anne? Vale a pena. É bem leve, bem tranquila. É isso. Muito boa, né? É uma imagem de época, uma menina. Isso, muito bonito. Visual muito bonito, né? É verdade. E as músicas, né? Caetano, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Oswaldo Montenegro, de quem eu gosto muito. YouTube hoje facilita, né? Eu sento aqui, vou tomar um vinho, né? E ouvir uma música. São formas de fuga, né? Me dedicar aos gatos, né? Porque aqui nós temos 3 gatos. Por aí, né? Então, tem muitas estratégias, né, para fugir, além do que você teve coragem de confessar, né, dá trabalho para a esposa, né? Sim, sem dúvida, a gente está muito trabalho. Agora, eu te digo o seguinte, eu tenho me emocionado muito com as lives desses cantores, né, o Caetano ainda está devendo a live dele, né, mas do Gil eu fiquei muito emocionado, com a live do Skank também, embora o áudio não estava bacana, mas fiquei muito feliz em vê-los cantando no Mineirão, a live também desse cantor que você relatou agora há pouco, eu gostei muito, ele fez mais de uma, inclusive, o Oswaldo Montenegro, tem muitas lives, o André disse, minha esposa e minha filha adoramos a série Anne com E. Então, o pessoal gosta muito das séries e eu, particularmente, tenho ficado muito tocado com as lives, sabe? As lives se tornando shows, né? Você não pode mais para o teatro, para o cinema, você assiste em casa, você vê o seu artista ao vivo e acaba sentindo muita emoção, né? O Zé Cabaleiro, que eu já assisti. Isso, Zé Cabaleiro. Isso é fundamental para a gente poder espantar a solidão, né, Kleber? Exatamente. Mas, Kleber, pois não. Encontrar com a boa música, né? Que os últimos tempos as músicas são terríveis, né? Então, encontrar com os clássicos é imperdível ouvir um Caetano, um Gilberto Gil, um Milton Nascimento, continuam produtivos, né? E nos convidam a fugir um pouco dessa pressão toda da pandemia, né? Que exige de todos, né? Muito esforço. Vou te contar que tem uma poetisa curitibana, Helena Collodi, muito conhecida aqui regionalmente, e você falou de navegação, né? E ela tem uma poesia chamada Navegante, que diz assim: navegou no veleiro dos livros, desembarcou e conferiu, e o mundo que viu não era o que imaginou. Então essa é a nossa Helena Collodi, com a sua singeleza e a certeza científica no uso das palavras e do sentido delas. Né? Sensacional. Kleber, eu quero agradecer muito o seu tempo, a oportunidade de ter conversado contigo. Nos conhecemos no Congresso Brasileiro de Direito Sindical, né? Foi a primeira vez que pudemos nos conhecer pessoalmente, pudemos conversar muito. Eu tenho a alegria e a honra de tê-lo também, junto com a doutora Vânia, nesse livro aqui, Tutela Coletiva Trabalhista, né? Que organizamos e que o seu artigo e a doutora Vânia abrem o nosso livro. Tivemos a honra de tê-los nessa obra. Eu creio que certamente temos muitos temas para debater, muitos aspectos para refletir do mundo do trabalho, mas certamente a pandemia nos oportunizou esse encontro à distância, né? Curitiba e Belo Horizonte estão distantes do ponto de vista da quilometragem, mas nos bits estão muito próximos. Quero agradecer muito a sua presença, a disponibilidade do teu tempo para refletir sobre um tema tão importante. Eu que agradeço a oportunidade, né? Espero que tenha sido útil. É mais uma provocação, né? No sentido de vamos retomar a nossa humanidade, vamos retomar o discurso sobre dignidade humana, que nunca é vazio de sentido, né? Pelo contrário, ele nos enriquece a cada dia. Mas é um prazer imenso, eu agradeço e estou sempre aberto, né? Para esses bate-papos, né?
o mundo tem muitas fronteiras, mas hoje a pandemia nos fez perceber que é possível outros tipos de contato, né? Outro tipo de convívio. Foi muito bom, muito satisfatório, e espero que tenha atendido as expectativas de quem nos assistiu, e agradeço todas as menções, né, que foram feitas e assinaladas por você. Eu é que agradeço e termino dizendo que, afinal, outro mundo é possível. Muito obrigado a todos aqui da gelada Curitiba. Mando um saudoso e virtual abraço a todos aqueles que nos assistiram e vão nos assistir. O André fez aqui no final, eu só vi agora uma perguntinha, depois eu te encaminho para a gente refletir juntos. Mas será um prazer. Noite. Muito obrigado a todos. O Instituto E10 de Passos e a editora RTM agradecem a todos que nos acompanharam nessa noite. Boa noite e até lá. Boa noite.